O sistema prisional brasileiro está em colapso, exigindo urgentemente que a sociedade, e em especial a comunidade acadêmica, reflitam ampla e profundamente sobre as alternativas de recuperação. Recentemente, a Facisa trouxe o problema para o centro do debate, com a realização do primeiro Fórum de Direito Penal. A palestra de encerramento teve como tema o sistema prisional do século XXI e foi ministrada pelo professor doutor em Direito e membro fundador do Instituto de Ciências Penais e da Associação Brasileira dos Professores de Ciências Penais, Rogério Greco. O programa Tema Jurídico de hoje vai apresentar uma edição especial baseada na entrevista do professor Rogério, concedida ao programa Ideia Livre da TV Itararé. O sistema prisional brasileiro, a privatização do sistema, redução da maioridade penal e liberação da maconha são alguns dos temas abordados na entrevista que você vai acompanhar hoje nesta edição especial do Tema Jurídico da Facisa. Pela autoridade que representa o professor Rogério Greco na área do direito penal, resolvemos selecionar para o nosso telespectador os melhores momentos da entrevista concedida pelo professor Greco ao Ideia Livre. Excepcionalmente, exibiremos o programa em 2 blocos. O sistema é horrível, horrível. Se a gente pegar o livro do Beccaria, que foi escrito em 1764, chama-se Dos Delitos das Penas. Se a gente arrancar mais 10 páginas desse livro, que foi escrito naquela época, no século XVIII, ele tem uma aplicação perfeita para os dias de hoje. A mesma falta de humanidade que acontecia naquela época acontece hoje. Exemplo disso foi o que aconteceu recentemente na penitenciária de Pedrinhas, no Maranhão, no ano passado. Foram mais de 75 mortos. Recentemente em Recife. Ou seja, isso em todos os estados da federação tem. Isso é culpa de quem? É culpa do preso? Não, é culpa do Estado. O Estado é que administra mal, o Estado é negligente, o Estado não cumpre com aquilo que dispõe a lei. Às vezes as pessoas ficam falando, nós temos que criar novas leis. Nós não temos que criar mais lei nenhuma. Nós temos é que abolir leis, na verdade. Nosso problema não é um problema jurídico, nosso problema é um problema político, que é completamente diferente. Leis nós temos demais. Existem dados criminológicos, pesquisas sérias na área de criminologia, dizendo o seguinte, que quanto mais tempo essa pessoa permanece presa, maior é o índice de reincidência. Quanto mais distante essa pessoa permanece do cárcere, menor o índice de reincidência. Isso já está mais do que provado. Ou seja, o grande problema do Brasil é que a gente tem prendido muito. O senhor já deve ter ouvido falar, como todo mundo aqui, que o Brasil é o país da impunidade. Essa infelizmente, é uma frase, recorrente. A grande pergunta é, impunidade de quem? Você está se referindo a que tipo de impunidade? Porque nós somos o terceiro maior país no mundo que mais prende. Primeiro vem os Estados Unidos, depois uma certa guerrinha entre Rússia e China, porque na China não tem dados ainda estatísticos, ela não abre os dados estatísticos, mas a China, inclusive, deve ser até mais do que os Estados Unidos, e o Brasil. Ou seja, o Brasil hoje tem um número de aproximadamente aí, um pouquinho mais alto, em torno de 800 mil presos. Ou seja, a gente prende muito, só que a gente prende mal. Quem tinha que estar preso está solto, quem tinha que estar solto está preso. A gente só prende o pé de chinelo. Hoje é um discurso basicamente vazio, porque não interessa a ninguém a ressocialização, parece que o Estado não se interessa por isso, mas raciocina rapidamente comigo. Imagina o sujeito estar lá preso porque ele foi condenado pelo crime de tráfico. Cumpriu lá os 5, 6, 7 aninhos dele de pena, e se o Estado não fez nada para ajudar aquela pessoa quando sair, antes ele ocupava um cargo no tráfico. Outra pessoa está no lugar dele, aquele cargo não ficou vazio. Ele vai sair do sistema. Ou ele volta um trabalhador para ser útil para a sociedade, ou ele vai somar ao antigo tráfico de drogas. Ou seja, a violência vai sempre aumentar. O cálculo é muito simples. Agora, o Estado não se preocupa com isso. Nós não temos vaga suficiente e nunca vamos ter. Só em Minas, no ano passado, nós tínhamos aproximadamente 250 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos. Ou seja, nunca vai existir vaga suficiente para todo mundo. Se prender esse povo todo, não tem onde botar. Né? Não tem onde colocar. E assim, aquela coisa, o Estado, ele não cumpre a parte dele. O Estado não constrói penitenciárias. Assim, ultimamente até tem algumas penitenciárias federais sendo construídas num estilo menos desumano. Mas, enfim, o Estado normalmente mantém as penitenciárias que ele tem, naqueles níveis assim assustadores. E o que acontece? Quando você faz uma parceria público-privada e você, junto com a iniciativa privada, você constrói as penitenciárias nos moldes determinados pela lei de execução penal, o Estado paga
pro empresário o que ele gasta no sistema público, só que sem aquele horror do sistema público. Agora, o grande problema é o seguinte, nós temos que fiscalizar. Eu acho que a mulher, como parte mais fraca, ela merece uma proteção maior. Na Europa, inclusive, tem discussões interessantes dizendo que se a mulher mata, por exemplo, o marido que a espancava durante anos a fio, se ela mata esse marido pelas costas, ela não responderia por um homicídio praticado com a qualificadora da traição. Porque ela, como parte mais fraca, só tinha essa modalidade. Então, assim, tem muitas discussões que envolvem a mulher que a gente tem que ver que, infelizmente, a gente vive os países da América Latina são países machistas, sabe? Então, e a mulher é a parte mais fraca. Eu que trabalhei a vida inteira, basicamente, no crime, a gente via aquela situação de mulheres espancadas. Isso é um horror, isso é um horror. Então, assim, como você disse, tinha como punir de uma forma... como um homicídio qualificado sem o feminicídio? Tinha. Mas se entrou um dado específico, eu não vejo muito problema, não. Eu acho que aquilo ali é mais uma coisa simbólica. E pelo menos não aumentou a pena, né? Não, a pena do homicídio qualificado de 12, só tipificou enquanto qualificado, né? Agora a gente sabe que, com certeza, se for praticado contra a mulher, em razão do fato de ser mulher, vai ser um homicídio qualificado. A UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, na minha opinião, ela é a última luz do fim do túnel. Se não tem plano B, o plano B é o UPP. Se não der certo, acabou, entrega a chave da cidade. Pode fechar. Pode fechar. O que está vendo com o alemão? O alemão, eu tive no alemão. Eu escrevi até um livro sobre isso, a retomada do complexo do alemão. Eu tive essa oportunidade de ir com o BOP no segundo dia, o dia D. O dia D foi no domingo. Eu fui na segunda-feira, fui de preto na caçamba da viatura, me achando assim. Só não usei a caveira porque eu não tenho moral. Mas assim, fui com o batalhão, fui no tanque da Marinha, fui até o topo do alemão, onde tem um teleférico. Então eu rodei o alemão inteiro. O alemão são quase 300 mil pessoas. Então, qual é a população? Praticamente a população de Campina Grande. Sim, então você coloca a população toda de Campina Grande num terreno pequeno. Aí, dá certo? Não tem jeito. Não tem jeito, E sabe o que os traficantes no alemão faziam? Eles construíam os barracos, na frente dos barracos, com tijolo, só que por trás do tijolo eles faziam concreto. Ou seja, e faziam aquelas seteiras para casa-mata para colocar os fuzis, exatamente. A seteira. Então, quer dizer, a polícia não conseguia entrar. Eu escrevi a minha tese de doutorado, foi sobre o sistema prisional. Então, eu conheço o sistema prisional fora do Brasil, conheço muitos sistemas prisionais no Brasil. E isso que você está dizendo com relação ao rico, isso é a verdade. E agora, a gente quer o bem da população carcerária de uma forma geral. Claro. Aí aconteceu de um desses mensaleiros serem condenados, estão dentro do sistema prisional, o sujeito alega que tem um problema cardíaco. Vai no sistema prisional para entender o que é problema cardíaco. Complicado, né? O problema cardíaco é o menor de todos. É o café pequeno. É café pequeno. Então, agora, eu digo o seguinte, eu até escrevi um artigo na época nesse sentido, eu queria que ele recebesse tratamento médico, mas que ele ficasse na fila, porque tem outras pessoas na frente dele. Ou seja, eu não estou querendo que ele morra no sistema, não. Muito pelo contrário. Agora, isso que aconteceu, né, com esse político, tinha que servir de exemplo para os outros. Espera aí, e os outros que estão lá com vírus HIV, tuberculosos? Está cheio. Todo mundo misturado lá. Para eles não serve? Eles podem ficar nessa condição? É só essa pessoa que foi lá e tinha um problema cardíaco que vai... Amigo, me ajuda, né? Aí não tem jeito. Nós vamos ao intervalo e no próximo bloco, Rogério Greco discute sobre legalização da maconha, corrupção e redução da maioridade penal. Voltamos em um instante. Estamos de volta com o programa Tema Jurídico, hoje numa edição especial, com os melhores momentos da entrevista do professor Rogério Greco, concedida ao programa Ideia Livre da TV Itararé. Se descriminalizar o consumo da maconha, você tem que fornecer. O que não pode fazer, como no Brasil está se pensando em fazer, se descriminaliza, mas se continua proibindo o tráfico. Como é que é isso? Nos países onde houve a descriminalização, o Estado fornece. O modelo do Uruguai? Oi? Uruguai, né, na Holanda. Então, assim, é diferente. Mas fornece não é para você ficar chapado. Fornece porque o Estado quer ter o controle. Fornece porque o Estado quer te curar. Fornece porque o Estado tem uma base, uma assessoria médica pronta, à sua disposição. Não é no Brasil. Eu vou permitir que o sujeito fume maconha, mas vou colocar a polícia no sopé do morro. Amigo,
Ou seja, é toda uma estrutura. Uma estrutura. Não é fazer por fazer. Então aqui a gente fica ouvindo falar as coisas que acontecem lá fora, mas não sabe exatamente como é que funciona. Então eu sou a favor, assim, não sou, vou dizer, radicalmente contra, porque eu acho que, assim, precisa, na verdade, de tratamento. Como o alcoólatra precisa de tratamento. Mas não tenho 100% uma opinião formada, não. Só sei que, se descriminalizar, tem que fornecer. Não dá para acontecer como querem fazer no Brasil. Essas pessoas que estão hoje, né, praticando esses atos infracionais, estão sendo agora trazidos à luz, elas precisam de uma punição severa. Eu participei recentemente de um programa na TV Justiça falando sobre o sistema prisional e o debate todo era esse. Então, assim, não é que a gente precise prender, não é que você queira a privação da liberdade pela privação da liberdade, mas nesses casos é preciso. O ministro Marco Aurélio Mello, há poucos dias, disse, cadeia não resolve. Aí as pessoas do povo dizem, e o que é que resolve? Né? Tem que ter alguma punição. Isso. Né? Eu acho assim, que a cadeia ela não resolve, mas a cadeia é a consequência da prática do fato que o sujeito praticou. Então, se a resposta do Estado é essa, é a cadeia, ela tem que ser aplicada para que o sujeito supostamente não pratique novamente. Mas eu acho que o Ministério Público, principalmente, a polícia, nós temos essa obrigação de concentrar esforços no que diz respeito à corrupção. Eu acho que a corrupção é o grande mal do Brasil hoje. Então, a gente sofre com isso na carne, sabe assim? Quantas coisas poderiam estar sendo feitas. Então, sujeito que desvia, cara, dinheiro de merenda escolar, um cachorro desse... Remédio, falsificar medicamento. Remédio. Sabe, a gente está vendo as filas nos hospitais, sabe, as pessoas morrendo. E ninguém está nem aí. E eu já cheguei a uma conclusão, sabe, Paulo? Eu acho que a corrupção, além de ser um crime de caráter, é diferente de um homicídio, é diferente de outras infrações penais, ela parece que ela é um pouco viciante. E tornou-se cultural no Brasil. Cultural. E agora imagina, a gente ouve falar nessas corrupções, o cara, sujeito meteu a mão em 100 milhões, 200 milhões, isso agora com a maior tranquilidade, né? 200 milhões, 300 milhões, uma pessoa. Quer dizer, o cara comprou 10 fazendas, 20 fazendas, ele não conhece nem as fazendas dele. Então ele vai somando aquele patrimônio todo que ele não usufrui. O outro chegou e disse, eu vou devolver 100 milhões de dólares. Ele não vai em 5 churrascarias. 200 milhões. Vou devolver. E o que ele está ficando, né? É claro que ele está ficando. Ele não vai em 5 churrascarias num único dia, sabe? E assim, isso é um vício. Isso é um vício, o sujeito vai se viciando naquela coisa de pegar o dinheiro público. Agora, não pensar que tem milhões de pessoas que estão tirando da boca de tanta gente que está passando fome. Mas criança não tem essa sensibilidade. Não, aí você vê o governo, por exemplo, uma pessoa precisa de um tratamento com urgência, aí o governo não fornece. Nega. Aí tem que entrar na justiça. Sai decisão judicial e às vezes não cumpre também. Não cumpre, sabe? Amigo, não faz isso. A gente só faz isso porque é o filho dos outros. Faz com o seu filho. Né? Deixa faltar a necessidade de uma intervenção cirúrgica, aí você não tem condições de fazer, aí o Estado não faz com o seu filho. Então, assim, agora é o filho dos outros, sabe? Não me interessa, não estou vendo. Então, o nosso problema é esse. Desumanidade total. O problema da mídia que trabalha com a nossa parte, com a parte penal, é que não entende. Então, fica emitindo as opiniões como se fosse uma verdade absoluta e o cara não sabe o que ele está falando. Então, assim, a gente fica vendo esses programas e o pior disso é que eles são formadores de opinião. Sabe? A gente não consegue formar como eles conseguem formar, porque a abrangência deles é muito maior. O máximo que a gente pode fazer, como em congressos desse aqui em Campina Grande, a gente tentar colocar na cabeça do universitário que não é dessa forma, que é assim, assim, assim. Tentar tecnicamente mostrar para ele. O BOP, ele é uma tropa que ele consegue entrar em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. O BOP ele tem uma progressão de regime, uma progressão da patrulha na comunidade que é perfeita, é perfeita. Eu sou instrutor da SWAT também aqui no Brasil e assim, não se compara a SWAT com o BOP. O BOP é show de bola. Os traficantes estão imitando o BOP. Porque às vezes tem gente que passou pelo BOP que vai para a reserva e vai se ver o cara. Porque está tudo na mídia. Então, se mostra como se faz a progressão, a coisa toda certinha, e hoje os traficantes estão usando isso, cara. Então, o horror que a gente está vivendo. Então, a mídia fica mostrando algumas coisas que acabam, assim, né, sendo fogo amigo, jogando contra a gente mesmo. O Brasil, a vida inteira, usou algemas. A vida inteira. Quando escravo, né, quando veio para o Brasil, era argola no pescoço, nos pés, ninguém nunca se preocupou com a algema. Nunca. Até que as pessoas de classe média, média alta, começaram a trocar a pulseirinha de ouro pela pulseirinha de aço. Aí a casa caiu. Aí já ofende a dignidade.
eu não posso prender o político tal porque a imagem dele com... Amigo, pera, mas vocês não faziam isso a vida inteira? A vida inteira. E se faz isso com o miserável ainda hoje? Aí vem um político... Não, aí, até não, porque não tem necessidade, tá certo. Mas a algema é um padrão mundial. Por quê? Você não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Tem uma história de um amigo meu, inclusive o Paulo Rangel, que hoje é desembargador no Rio. Paulo Rangel, sujeito espetacular, foi porteiro de prédio, depois ele veio a ser policial civil, foi do Ministério Público, hoje é desembargador, um cara, sujeito de valor assim. Rangel, na época que ele era policial civil, ele me contou uma história que eles foram cumprir um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão de alimentos. Não era um criminoso. Foram lá, conversaram com o senhor com todo respeito, pegaram o sujeito, colocaram na viatura. Estavam lá os 2 policiais, o Rangel não estava nessa diligência não, mas estavam os 2 policiais. Normalmente, como é que a polícia anda armada? Quando a polícia está dentro do carro, ou a arma fica entre as coxas ou fica aqui. Porque a arma tem que estar numa posição de tiro imediato. Não dá para ter coldre embaixo, tem que ter que usar imediatamente. Então, normalmente, sendo aqui. Esse senhor, Dimitri, ele ficou com tanta vergonha, que ele estava sendo levado para uma delegacia de polícia por falta de pagamento. Instintivamente, ele meteu a mão na coxa do policial que estava aqui a arma, e estava no banco de trás, pegou a arma, se matou dentro da viatura. Ou seja, você não sabe o que é um padrão de comportamento. Se ele tivesse algemado, isso não teria ocorrido. Não teria acontecido. Não teria acontecido. E às vezes até mata um policial. Um outro amigo meu, policial federal no Rio. Um sujeito, ele levou um angolano para ser interrogado por crime de tráfico, num juiz federal. E aí chegou o algemado, e esse juiz federal começou a dar bronca nesse meu amigo, que é agente da Polícia Federal. Pode tirar a algema, porque aqui no gabinete ninguém fica com a algema. E esse meu amigo ponderando, me doutor, esse camarada é perigoso. O senhor não conhece esse cara. Pode tirar, aqui quem manda sou eu, pode tirar. E quando ele tirou a algema, esse cara pulou imediatamente na mesa do juiz, tinha uma caneta Montblanc, a pena, já imediatamente meteu a caneta na jugular do juiz. Olha a crise criada aí. Eu acho que pode ser emendada a Constituição, pode reduzir a maioridade, só que eu acho uma estupidez. Que me perdoem as pessoas que pensam de forma contrária. Isso é um discurso hipócrita, isso é um discurso covarde do Estado. O Estado não cumpre com as funções sociais dele. O Estado não dá saúde, educação, lazer, cultura, habitação. E acho que o direito penal vai fazer isso. O direito penal não vai fazer isso. A gente não dá conta de resolver os problemas com os maiores de 18 anos. Agora, vai colocar uma população que não vai ser tão grande também, diga-se de passagem, porque as pessoas estão achando, não, nós vamos abarrotar o sistema. Não, se você for ver estatisticamente, são aí em torno de 13% a 16% dos menores que praticam atos infracionais, né, considerados assim de natureza grave. Porque, até uma perguntinha para vocês todos que estão aqui na mesa. Quem aqui na mesa nunca praticou um crime aí? Levanta a mão, por favor. Então, todos nós somos criminosos, né? Cada um do seu jeito, né? Praticando infrações maiores ou menores, mas é isso. Nós temos crimes demais. Assim, por atos, ações, palavras ou omissões. A gente pratica crime toda hora. Não é? Então, assim, esse discurso da redução é um discurso de um Estado que não consegue resolver os problemas sociais. Eu tenho o privilégio de ser um dos, vamos dizer assim, não um instrutor contínuo do BOP, mas uma das pessoas que contribui com o BOP lá do Rio, no que diz respeito às instruções na área, principalmente de direitos humanos. E eu já fui com o batalhão em muitas comunidades, pacificadas e não pacificadas. E já vi no Rio, nessas comunidades, assim, situações que são, assim, de crianças vivendo, de famílias vivendo em situações infinitamente piores, muito abaixo da linha de pobreza. Ou seja, aí você cria as pessoas nesse meio. E, Dimitri, você tira uma criança dessa, aí essa criança cresce, vem, né, para a cidade, vem aqui para um lugar desse. Você quer que ela não pratique nenhum crime, não quer que pratique nenhum ato infracional? Não Cresceu vendo aquilo, né? Aquilo normal. Eu fui num barraco, eu até contei isso no congresso, eu fui num barraco com uma equipe do BOP, no último barraco. E assim, quando nós chegamos nesse barraco lá, professor, uma família, sabe assim, o provedor da casa, o pai estava com a bacia quebrada, entrevado numa cama, gemendo de dor, não conseguindo se mexer. A mãe, uma senhora com traços assim de pessoa com alguma deficiência mental. 2 filhas evidentemente doentes mentais. E 2 criancinhas brincando no chão do barraco. Aquele lodo, aquela lama revirada, molhada, dentro de casa. Então assim, você olhava para aquelas crianças, parecia porco, né? Que me perdoe, mas parecia porco brincando no chiqueiro.
Ou seja, e isso foi no Pavãozinho. O Pavãozinho tem 30 mil habitantes. Eu trabalhei, quando eu entrei no Ministério Público, na minha primeira cidade, chamava Variado, e ela tinha 10 mil habitantes. Só que 10 mil habitantes com tudo. Uma cidade linda, bonitinha, com tudo que precisa ter. Agora, uma comunidade com 30 mil sem absolutamente nada. Aí você quer o quê? Você quer tirar essa criança de lá? Fazer com... Agora o Estado, não, nós precisamos aumentar, diminuir a maioridade penal. Isso é um discurso imbecil, hipócrita. Encerramos por aqui a edição especial do Tema Jurídico deste sábado. Obrigada pela sua audiência e bom final de semana. Eu espero você para o nosso encontro do próximo sábado. Até lá!